Olá, meus amores! Preparem-se para uma aula de história. Estamos diante de uma marchinha de carnaval, composta por Braguinha, em parceria com Alberto Ribeiro no ano de 1937, que resume em poucos versos, em poucas estrofes, o momento político do Brasil na época, o momento político do Brasil 30 anos depois e, ouso dizer, o momento político do Brasil ainda hoje. Estamos diante de uma marchinha de carnaval que é, ao mesmo tempo, maliciosa, satírica, antropofágica, crítica, alegre, divertida, enfim, são inúmeros os adjetivos que ao mesmo tempo se encontram e se desencontram. Vocês ficaram curiosos para saber qual é a história e qual é o sentido por trás desta nossa música de hoje? Então, venham comigo, porque neste episódio vamos falar sobre uma canção intitulada Yes, Nós Temos Bananas. Banana. Conforme eu já expliquei para vocês, Yes, Nós Temos Bananas é uma composição do finzinho do ano de 1937, porém que estreou somente no ano de 1938, mais especificamente no dia 7 de janeiro de 1938, nos palcos do Teatro Recreio, no Rio de Janeiro, em uma peça de teatro de revista intitulada também Yes, Nós Temos Bananas. Na história desta peça teatral, o estrangeiro Nicolau, interpretado pelo grande comediante Oscarito, chegava a uma terra fictícia, mas não tão fictícia assim, chamada Bananolândia, ou seja, uma terra cujo principal produto econômico era a exportação da banana. Lá, Nicolau se apaixonava pela beleza da natureza tropical daquela terra, pela beleza das mulheres daquela terra, pelas bananas daquela terra, e chegava até mesmo a conhecer o governante de Bananolândia, chamado Dominó, ou seja, uma caricatura do então presidente Getúlio Vargas, que havia acabado de aplicar sobre si mesmo um autogolpe, proclamando assim a ditadura do Estado Novo. Em um diálogo entre Nicolau e Dominó, Nicolau pergunta assim: Senhor presidente, mas qual é o segredo para você conseguir governar uma nação tão grande e ao mesmo tempo tão pobre? E eis que Dominó responde: é muito simples, meu caro Nicolau. Tudo começou da seguinte maneira: nós aqui temos bananas em abundância. Por isso, no começo, a gente dava banana para os outros, para o mundo. Dava banana, dava banana, dava banana. Até que, quando o mundo não conseguia mais passar sem banana, a gente começou a vender a banana. Mãe, eu vendo bananas, mãe. Após esta fala do presidente Dominó, entrava triunfalmente a nossa música de hoje, cantada em coro por praticamente todas as personagens da peça. Yes, nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Este é o refrão da nossa música de hoje. E percebam que já na primeira palavra, no primeiro verso desta canção, nós temos a presença de um fator antropofágico.
ou seja, a presença de um fator que mistura uma cultura estrangeira a uma cultura brasileira e forma assim uma terceira cultura ainda mais rica, ainda mais diversificada, tal como havia sido postulado por Oswald de Andrade em seu Manifesto Antropofágico naquela mesma década de 1930. Esta palavra, minha gente, é yes, que significa em inglês sim. Isto faz referência a um foxtrot do ano de 1923, intitulado Yes, We Have No Bananas. Ou seja, em português, sim, nós não temos bananas. Por quê? Esta música original estadunidense contava a história de uma quitanda em Nova York que era gerida por um comerciante grego e ele nunca respondia não aos seus clientes. Se um cliente vinha e perguntava, tem banana? Mesmo que não tivesse, o comerciante respondia, sim, nós não temos bananas. Como? Esse foxtrot fazia muito sucesso no Brasil na década de 1930. E foi então que Braguinha e Alberto Ribeiro tiveram a grande ideia de fazer uma espécie de paródia desta música, que funcionava ao mesmo tempo como uma espécie de crítica à entrada da música estrangeira no Brasil e também uma crítica ao codinome pejorativo que os Estados Unidos tinham a mania de chamar praticamente todos os países da América Latina. Repúblicas de Bananas. Nesta canção, com um clima festivo, com um clima alegre, Braguinha assume positivamente, sim, positivamente o título de República de Bananas e toma isso como uma vantagem. Vocês vão entender mais tarde por quê. Ao mesmo tempo, neste verso, yes, nós temos bananas, a fruta bananas é entendida como um produto nacional. E isto pode ser espelhado ao mesmo tempo para a música. Qual seria a banana da música brasileira, ou seja, o produto nacional da música brasileira? O samba ou até mesmo as próprias marchinhas de carnaval. Desta forma, Braguinha fazia uma crítica à entrada do foxtrot, do jazz no mercado fonográfico brasileiro, dizendo que muito melhor seria valorizar a nossa banana nacional, o nosso samba, as nossas marchas carnavalescas, ao mesmo tempo em que criticava os Estados Unidos, que chamavam o Brasil de República de Bananas, assumindo: nós somos sim uma república de bananas e somos melhores do que vocês. Percebam que, ao mesmo tempo, este verso, yes, nós temos bananas, contradiz a letra de yes, we have no bananas, porque enquanto a música, o foxtrot, em inglês, diz sim, nós não temos bananas, a nossa música, a nossa marchinha de hoje, diz sim, nós temos bananas. Então, é o contrário. E, ao mesmo tempo, a palavra yes pode funcionar como uma interjeição. Sabe quando a gente comemora se acontece uma coisa boa? Yes! Tipo, viva! Nós temos bananas. Bananas para dar e vender. Banana menina tem vitamina. Banana engorda e faz crescer. Percebam até mesmo que aí nós encontramos algumas características de duplo sentido, que são tão comuns em marchinhas de carnaval e também em peças de teatro de revista. Não diga! Digo! Que coisa! A primeira estrofe da nossa música de hoje traduz exatamente a realidade econômica brasileira naquele ano de 1937. Vai para a França o café, pois é. Para o Japão o algodão, pois não. Pro mundo inteiro, homem ou mulher, bananas para quem quiser. De fato, o Japão havia sido o país que mais importou algodão brasileiro em 1937
e a França havia sido o segundo país que mais importou o café brasileiro naquele mesmo ano, atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, Braguinha preferiu não citar os Estados Unidos na canção, porque se tratava de uma crítica direta aos americanos. A segunda estrofe da marchinha nos diz o seguinte: mate para o Paraguai não vai, ouro do bolso da gente não sai, somos a crise, se ela vier, bananas para quem quiser. A frase mate para o Paraguai não vai reflete um estremecimento do governo de Getúlio Vargas com o governo paraguaio naquele ano de 37, devido à retirada da empresa Mate Laranjeira, que era uma empresa exploradora de chamate, que possuía uma instalação no Brasil, no estado do Mato Grosso, e foi desinstalada devido a ordens de Getúlio Vargas. Esta empresa era compartilhada entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Portanto, a partir do momento em que Getúlio Vargas extinguiu a filial brasileira no Mato Grosso, o Brasil deixou de exportar o chamate para a Argentina e para o Paraguai. Por isso, a frase mate para o Paraguai não vai. O segundo verso, ouro do bolso da gente não sai, demonstra que o Brasil não exporta artigos feitos a ouro, artigos de muito valor. Apenas esses produtos mais primários, produtos retirados diretamente da natureza, como o café, o algodão, o mate e, é claro, a banana. Mas mesmo assim, por vezes tem sido isto que retira o Brasil das muitas crises em que o país se coloca. Somos a crise. Braguinha define o Brasil como um país permanentemente em crise. E qual é o remédio para sair dessa crise? O remédio é a banana, o que funciona também como um segundo duplo sentido, que desta vez não é sexual. Bananas para quem quiser. Aqui, ó. Percebam a crítica aos Estados Unidos na frase somos a crise, se ela vier, bananas para quem quiser. Trata-se de uma franca referência à crise de 1929, que ainda assolava os Estados Unidos 8 anos depois. Sim, ainda em 1937, os Estados Unidos sofriam os efeitos da crise de 8 anos antes, ao passo que o Brasil, segundo as fontes que eu consultei, já vinha se recuperando do abalo inicial sofrido pela queda das exportações de café. É por isso que Braguinha considera uma vantagem ser o país da banana. Alcunha essa que foi dada pelos Estados Unidos em caráter pejorativo, mas que Braguinha assume como algo positivo. E é através dessa positividade que Braguinha vai ocultar uma crítica disfarçada ao presidente Getúlio Vargas. E nesse contexto, a crítica só poderia ser oculta e disfarçada mesmo, pois estamos em plena ditadura estadonovista e qualquer produção artística era submetida à censura. Braguinha vai criticar que, mesmo investindo na industrialização, o Brasil, a economia do Brasil, ainda dependia majoritariamente da exportação de produtos primários, como o mate, o café, o algodão, a banana, ou seja, da exportação de commodities. Bem, nossa música de hoje foi gravada pela primeira vez naquele mesmo ano de 1937, interpretada por Almirante em uma versão muito sofisticada, acompanhada por toda uma orquestra de metais que traduzia muito bem o espírito modernista daquela época dos anos 30. Vou deixar esta gravação aí embaixo na descrição do vídeo. E por falar em modernismo... Repita! Por falar em modernismo,
Em 1933, Oswald de Andrade escreveu uma peça intitulada O Rei da Vela, uma peça de teatro que retratava o Brasil como o país da corrupção, o país da bandalheira, um país atrasado, totalmente dependente do capital estrangeiro. Esta peça não foi montada até o ano de 1967, quando estreou historicamente nos palcos do Teatro Oficina, de José Celso Martinez Correia, saudoso Zé Celso, que foi o diretor desta montagem histórica. Zé Celso priorizou em sua montagem uma abordagem tropicalista, que era uma corrente artística da época que retomava os princípios do Manifesto Antropofágico Oswaldiano, retomava os princípios modernistas da antropofagia oswaldiana mais de 30 anos depois. Em sua montagem, Zé Celso também manteve o tom crítico da peça, porém, desta vez, de maneira velada, assim como Braguinha, Zé Celso e seus companheiros do Teatro Oficina também tiveram de fazer uma crítica velada à política brasileira, à economia brasileira, pois estamos novamente em um contexto de uma outra ditadura, desta vez a ditadura militar, não é? Em sua peça, José Celso Martinez Correia utilizou na trilha sonora a nossa música de hoje, Yes, Nós Temos Bananas. Em uma entrevista, ele disse que a ideia para utilizar esta canção veio quando ele viu uma reportagem em uma revista estrangeira que mostrava o então presidente do Brasil, Arthur da Costa e Silva, retratado na frente de uma paisagem inteirinha composta por bananeiras. Ele pensou assim: até hoje os norte-americanos acham que somos uma república de bananas. Porque até hoje nós somos uma república de bananas. Então, vamos escancarar essa realidade na nossa peça teatral. E, novamente, com aquela mesma positividade satírica, aquela positividade mordaz que Braguinha trazia disfarçada na letra de sua canção. Dois gênios, não é, das nossas artes brasileiras, Braguinha e Zé Celso. Ambos saudosos. Ah, que saudade me dá. Motivado pela montagem do Teatro Oficina, Caetano Veloso, no ano seguinte, regravou Yes, Nós Temos Bananas com um arranjo de Rogério Duprat, um arranjo jazzístico que ressaltava a antropofagia do movimento tropicalista. Vou deixar esta gravação aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. E vou deixar também o trailer do segundo ato de O Rei da Vela, representado novamente pelo Teatro Oficina 50 anos depois da temporada original. Sim, em 2017, eles remontaram O Rei da Vela, porque afinal de contas, esta peça de teatro continua, infelizmente, muito atual. Portanto, vou deixar mais este link aí embaixo na descrição do vídeo e eu espero que vocês gostem. Espero também que tenham gostado do programa de hoje, que ficou por aqui. Muito obrigado pela paciência de quem me assistiu até o final e até semana que vem. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.